Oi, bens, tudo bem com vocês? Antes de começar o conteúdo desse vídeo, quero que vocês deixem seu gostei, inscreva-se no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para geral que você conhece. E antes de começar o conteúdo desse vídeo, quero que você comente aí, reservista, trabalho, porque é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá pro conteúdo. Então, gente, como vocês veem aí no título, alguma coisa sobre trabalho, né? Então, eu fui tentar me inscrever para trabalhar, né? Óbvio. Enfim, a minha mãe tinha dito que ia ter inscrições para a educação, né? Aí eu preenchi uns papéis, né, que precisava. Acho que foi um dia antes da inscrição, se não me engano. Ela disse assim: tá precisando da reservista. A minha mãe, né? Eu acho que eles não vão necessitar disso não, sabe? Tipo, não vai precisar não. Enfim. Eu só sei que eu fui lá, né, no dia, na terça-feira, de manhãzinha, entregar os papéis. Aí a mulher falou assim, então, tá precisando da reservista. E antes disso tudo, tinha que passar por uma fila que demorou um pouquinho. Mas não era uma fila tão grande não, né? Aí ela disse assim, precisa da reservista e tal. Aí eu voltei em casa, liguei pra minha mãe, mãe, tá precisando da reservista. Aí ela disse assim, ela disse como começou com uma voz assim, não vai dar não. Como se fosse isso. Então, para tirar a reservista vai demorar um pouquinho. Quando ela falou isso, né, e ainda ela disse assim, precisa de alguns documentos para tirar essa reservista e tal. Aí eu fiquei já puto da vida, já, não vai ter não, isso vai demorar, vai, então desisto. Fiquei muito deprimido, nem tentei procurar os papéis para tirar essa reservista, né? Aí, enfim, fiquei na cama, fiquei tão frustrado, mano, por não ter conseguido. Reclamei com a minha amiga, enfim, cara, quase chorei um pouco. Só um pouquinho. Queria ter chorado mais. Porque isso ali tá me frustrando de uma forma que você não tem ideia. Aí no dia seguinte, uma quarta-feira, última dia de inscrição, minha mãe disse assim, não, acho que ainda foi na terça, só que é à noite. Ela disse assim, Guilherme, tem como sim você se inscrever. A mulher disse, né, uma mulher lá acho que da agente social, né, que tem como você ter uma declaração para tirar a inscrição e tal, né? Aí eu acordo, aí tipo assim, então tá, beleza, né? Eu fiquei acordado, né? Ansioso, para me inscrever. Eu não sei se eu fiquei acordado ou foi em outro dia, enfim. Eu só sei que não importa, tá ansioso do mesmo jeito, né? Não, eu tava acordado sim. Agora que me lembrei, tava bem acordado porque eu tava ansioso pra me inscrever, né? Aí, enfim, quando chegou no dia, né, de me inscrever, eu fui lá, o negócio, pegar minha declaração, peguei, fui lá na escola, que é onde tá se inscrevendo, né? Aí, passei pra fila de novo, fui lá, entreguei meus papéis. Peguei meus papéis lindo e bonitinho ali. Ok. Aí a entrevista ia ser na sexta. Quer dizer, foi na sexta, né? Dia 28. Dia 28, porque hoje é dia 29, sábado, né? E esse vídeo aqui vai sair dia 1, segunda-feira. Olha, raciocínio do garoto. Chegou o dia da entrevista. Fui até a escola e tava uma fila enorme. E antes disso tudo, a minha mãe tinha me avisado. Porque ela tinha ido antes de mim, né? Aí ela disse assim, então Guilherme, tá uma fila grande lá. E ela disse que ia só de tarde, né? Porque ela também ia se inscrever pra ser contratada. Sei que a minha mãe disse, tá uma fila grande. Aí eu disse, deve ser só isso aqui, né? É grande, é só desse tanto assim. Quando eu cheguei lá, a fila era deste tamanhozinho, quase toda a escola toda, entendeu? Eu tô exagerando, mas era grande, era muito grande mesmo. Quando eu cheguei lá, eu tinha lembrado que eu tinha esquecido o RG, porque eu tinha visto várias pessoas com RG. Aí eu disse assim, aí eu perguntei pra uma menina que tava ao meu lado, ei menina, precisa de RG? Precisa. E tava lá no edital tal.
e eu não tinha lido o edital. Desde a inscrição, eu não tinha lido, eu só tinha recebido as informações da minha mãe, né? Só pra você estar ligado. E ela não tinha dito que no dia da inscrição precisava do RG, porque eu pensava que só precisava da folha de negócio lá, uma folhinha, né? Que só servia para lembrar mais o número da tua inscrição, entendeu? Aí, enfim, eu só sei que eu voltei lá em casa, tentei meu RG e voltei. Quando eu voltei, só para lembrar que eu tava sem dormir, e eu fui umas 8 horas, né? Esse dia eu também fiquei sem dormir na entrevista porque eu tava muito ansioso. Aí quando eu peguei, a fila já tava mais grande ainda. Um pouquinho mais grande, né? Porque eu demorei só alguns minutos. Enfim, cheguei lá com o meu RG. Fiquei esperando. Eu conversei com algumas pessoas lá pra distrair a minha mente. Passou horas e horas e horas e horas. Conversei com outras pessoas. Aí, passou horas e horas. Chegamos até umas cadeiras lá, né? Que a gente ia passando assim, e assim, né? Até chegar uma moça que ia te indicar aonde você ia fazer a entrevista. Qual é seu local de entrevista lá na escola, né? Aí quando eu cheguei lá, escrevi meu nome, né? Com um RG por perto. Aí eu me inscrevi assim. Nem precisava da folhinha de inscrição ainda, tá? Ela só precisava mesmo, só pra na entrevista mesmo. Quando eu vi a fila pra fazer a entrevista, né? Ela disse assim, a mulherzinha que tava indicando lá. Pra que você vai fazer mesmo? Agente educacional. Eu vou fazer pra agente educacional. Aí para ali, ó. É ali. Onde tinha monitor, cuidador, etc. Porque era dividido. Um era para merendeira, vigia, e outro era para monitores, coordenadores, agente educacional e etc. E tinha outra fila que era mais grande, que acabou até mesmo diminuindo, que era para professor, né? Aí, gente, eu cheguei até essa fila aqui que tava assim. Essa fila tava assim para mim, no meu olhar. Tava assim, reto, no reto tava só desse jeitinho aqui. Parecia bem curta, entre aspas. Aí quando eu dobrei, quando eu fui chegando mais perto, né? Eu dobrei essa esquina dessa fila. Aí quando eu vi que a fila era mais grande, era assim, ó. Era daqui até aqui, entendeu? Eu fiquei lá esperando, conversei com algumas pessoas que tava puxando papo, tá? Aí depois a gente começou a falar sobre política, que era um assunto polêmico, em uma metade ali no tempo da entrevista e tal. Mas era uma pessoa até que de boa, sabe? Mais ou menos. Porque eu não vou envolver com as opiniões, né? Que eram opiniões polêmicas. E quando eu fico me envolvendo em uma conversa, eu começo a minha opinião. De forma clara que hoje em dia, se não me estressar, eu dou com maior prazer, maior carinho, maior, sem me estressar, com maior calma, uma militância mais conservada, bem assim. A gente começou lá um papo de gênero, de afins, de minorias, enfim. Eu só sei que quando chegou no negócio da entrevista, né? Eu já tava com o coração mais acelerado. E é porque eu não tava, tá? E é porque eu tava passando fome. Tava quase sem beber água. E eu tinha ido no banheiro acho só 3 vezes por aí. Porque eu fiquei de 8 até umas 6 horas lá, entendeu? A entrevista pra mim acabou 6 horas. Aí, gente, eu tava até passando fome lá. Se minha mãe tivesse chegado de tarde, eu estaria morrendo ali. Na entrevista poderia estar sem cérebro, basicamente. É porque eu fiquei sem dormir para dificultar mais ainda o cansaço que tá em mim. Um caos total, né? De mim. Eu tinha bebido bem pouquinho água para mim não ficar indo muito ao banheiro. Tava passando fome. Minha mãe tinha chegado, trazendo comida e tal. Só que eu não tinha enchido tanto. Deu pra segurar até chegar em casa, né? Até a entrevista acabar. Eu só sei que quando uma pessoa saiu, né? Porque tava indo em fila e tal, né? Aí tinha 3 salas. Aí quando uma pessoa lá tinha saído, eu entrei nessa sala e comecei a minha entrevista, né? Tá vindo super bem. Eu contei um pouco sobre mim, tipo assim, o que o meu pessoal poderia agradar ali também, sabe? Tipo,
minhas qualidades, vamos dizer assim, e alguns defeitos meus, né? Porque meio que era mais ou menos essa base, sabe? Porque, tipo, eles perguntam assim, por exemplo, que foi um dos assuntos da entrevista. Como é que é você lidando em um conflito em amigos? Aí eu disse 1000 respostas em uma só pergunta, tá? Mas só que tudo meio coladinho, tipo assim, eu disse assim, eu sou uma pessoa que às vezes fala para tentar acalmar, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que fica mais na minha, fico calado porque eu sou assim, né? Mas também eu sou uma pessoa que vai lá chamar a pessoa, o superior no caso, né? Eu dei essa resposta também, basicamente isso. Mas não foi só essa pergunta não, tá? Questão de conflitos. Também perguntaram a questão de o que a minha profissão faz, tá? Eu respondi do modo que eu sabia, né? Lá, que agente educacional faz auxiliar o professor em sala de aula, ajudar nas atividades com as crianças e... que mais? Me esqueci, e observar o comportamento do aluno, tá? Aí teve mais algumas perguntas. Aí chegou a pergunta final. Você vai querer falar um pouco sobre você? Aí eu disse assim... Aí quando teve essa opção, sim ou não, eu disse sim. Eu falei um pouco sobre mim. Aí eu disse que era uma pessoa ansiosa, um pouco lerda, mas... Pois é, gente, eu respondi isso. E que eu poderia ter algum tipo de deficiência, né? Mas eu não tinha certeza, né? Eu respondi isso porque eu achava que era uma informação importante, sei lá, né? Por que, gente, eu respondi isso? Porque eu sou uma pessoa que... Era necessário uma entrevista de trabalho? Não precisava. É só você basicamente ir para um psiquiatra e descobrir se você tem sim ou não, sabe? Enfim, ou então para um psicólogo para te orientar tal. Só que minha psicóloga, eu sempre me esqueço de falar isso pra ela, então meio que acaba me atrapalhando às vezes. Porque às vezes eu queria só saber se eu tenho TDAH sim ou não. E por que eu não vou ao médico? Porque às vezes eu me esqueço. Tipo assim, eu me esqueço de falar pro psicólogo me dar um diagnóstico, ou sei lá, enfim. E eu às vezes me esqueço de ir pro psiquiatra às vezes, entendeu? Aí meio que acaba nisso, né? Aí eu só disse isso porque eu achei assim, não sei, eu pensei que ia agradar em alguma coisa, sei lá, informação importante, tipo, dizer que eu sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa lenta, porque pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso comigo em certos momentos, né? Eu também falei que era uma pessoa esforçada, que era uma pessoa que dava o meu máximo e tal. E eu sou mesmo, tá, gente? Eu sou uma pessoa que dou o meu máximo, meu sim. Se alguém me orienta pra fazer tal coisa, eu vou lá e faço. É uma coisa inegável, tá? Sobre a minha pessoa. E aí quando eu saí, eu só... Tá uma coisinha aqui na minha cabeça. Não fale mais sobre você quando perguntar essa pergunta. Só isso que tá na minha cabeça. Entendeu? Tipo, não falo, porque isso ali é entrevista de emprego, não psicólogo. Basicamente tava assim na minha cabeça. O ódio que eu fiquei, só por conta disso, tu não vai passar, Guilherme. Eu sei que tem um pouquinho do nosso pessoal ali, mas não precisa estender tanto assim. Eu fiquei com tanto ódio de mim mesmo. Sério, fiquei com muito ódio mesmo. Porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, entendeu? Sobre meus sentimentos. Eu não consigo... Quando é pra me falar a verdade, eu falo a verdade. Quando é pra me mentir, eu vou mentir. Mas, sabe? Não dá pra controlar, às vezes. Entendeu? Não dá. Enfim, depois cheguei aí. Eu só sei que uma coisa assim, tipo... Coração batendo enfim. Aí depois... Meus amigos chamaram pra sair, só que eu fui dormir porque eu tava muito cansado. Aí quando eu acordei disse assim, ainda tá de pé. Aí eu fui lá com meus amigos na disponibilidade, todo cansado, todo fodido. Mas fui lá, saí, a gente se divertiu. E eu também precisava, né? Depois de um dia longo, gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta.
Quando eu cheguei em casa, eu só capotei, literalmente. Mentira, eu mexi um pouquinho no celular e depois eu capotei. E ainda com o celular na mão. Ai, mano, é tanta coisa que acontece na minha vida que, meu Deus, eu fico assim. Não, Guilherme, não, só tu mesmo. Espero que vocês tenham entendido o que acontece nesse drama, nesse fuzuê, nessa comédia minha. É isso que eu pude explicar. Espero que vocês tenham entendido. Não perca os outros vídeos do canal, porque é super importante vocês verem também. Se você ainda não viu, vai lá ver. Te indico, meus vídeos estão sensacionais. É isso. Tchau.